para mais um encontro em geografia, mas antes de começarmos, observem bem, o registro da frequência do Classroom mudou. Basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, realize essa atividade, envie e agora sim você está com a sua presença garantida. Não esqueça. Vamos então para a nossa aula de geografia. Meu nome é Joyce e o tema de hoje é um tema bem peculiar. Nós vamos falar sobre a ONU e sobre os organismos que estão em volta e subordinados a ela, para que a gente entenda realmente o papel dela no cenário mundial. Então, como objetivos temos o reconhecimento do papel da ONU em questões de ordem mundial, identificar alguns autores, não vamos identificar todos, porque seria impossível em detrimento do tempo, vamos ver só identificar alguns, e principalmente dentro desses atores, vamos reconhecer o FMI como um importante agente financeiro, vamos desmitificar a situação do FMI apenas como um banco, como nós já fizemos em aulas anteriores, vamos reafirmar sobre isso. Então, novamente, puxando o conceito de ONU, a ONU então corresponde primordialmente a um organismo mundial que quer estabelecer a paz mundial. Esta foi a primeira organização com esta finalidade que cresceu com este título. Ela não nasceu ONU, ela nasceu ainda um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial com o nome de Liga das Nações, mas pós-Segunda Guerra Mundial, quiseram dar uma conotação mais ampla do nome ao mudar para Organização das Nações Unidas, principalmente porque a gente conceituou a palavra nação anteriormente e falamos em conjunto de pessoas, principalmente com passado histórico, uma organização histórica em comum. Então veja que o nome Nações Unidas conota não só território, mas ao conjunto de pessoas. Por isso o nome encaixa nessa situação de englobar o maior número de pessoas possíveis, logicamente com esse objetivo. Vimos que este objetivo ele vai ser concretizado logo já na sequência ao final da Segunda Guerra Mundial, dentro de um documento chamado Carta das Nações Unidas, onde principalmente os países que já pertenciam à Liga das Nações, que eu já comentei que era o nome anterior, quiseram dar um engrandecimento e queriam logicamente que o organismo crescesse, se valorizasse e tivesse um poder de ação mais específico para situações ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial não voltassem a acontecer. Nós já falamos, dentro da geografia, a gente faz uma análise bem específica, que as guerras foram mudando o cenário. Nós vamos tendo guerras principalmente militares, em que você tem uma estruturação literalmente de exércitos, e hoje a gente já percebe, começando já na Segunda Guerra Mundial, guerras mais civis. Isso torna a coisa muito mais agressiva, perversa. É isso que a ONU não quer permitir. Então essa estrutura digamos assim, não do aprimoramento, que é uma palavra que eu acho que não bate muito bem aqui, mas uma questão de avanço das metodologias de guerra fez com que os civis participassem de maneira direta ou indireta. E isso deve ser coibido pela ONU. Dentro disso, dessa situação de intervenção, a gente percebe então que há uma motivação de buscar esta paz, por isso se estruturou um lugar. Então as Nações Unidas não são apenas uma organização que fica saltitando entre os países, não, ela tem um lugar fixo, ela faz reuniões, ela debate. Para estabelecer isso, o que foi feito? Uma organização. Essa organização das Nações Unidas, ela começou a perceber que o tema paz envolve muito mais do que vamos discutir como nos comportar ou como vai ser uma guerra. Começaram a perceber que existiam várias situações pertinentes, situações financeiras, situações políticas, situações econômicas, de saúde. Então começaram a perceber que não tinha como discutirmos todas essas questões em um ambiente só. Por isso ela começa a fazer uma organização e vai estratificando em órgãos. Então o que eu tenho, e vocês têm que entender bem, que o ONU é a instituição geral.
Dentro da ONU, eu vou ter organismos, ou como a gente pode fazer um viés, gavetinhas, que estas gavetinhas, estes órgãos, têm finalidades mais específicas. Falei em ONU, eu falo do todo. Falei do organismo, eu vou observar qual é o objetivo daquele organismo e qual é a situação que vai refletir a sua discussão. Dentro disso, vamos agora fazer uma atividadezinha em que você vai marcar a alternativa correta no que diz respeito à ONU. Na letra A vai falar sobre cooperação mundial exclusivamente, se é correto ou não. Fala sobre a motivação da ONU, se foi essa ou não. Na letra C vai falar sobre a criação, o período da criação. E letra D vai falar sobre o relacionamento econômico. Marquem a alternativa, por favor. Voltamos já já.
E aí, pessoal, vamos retomar e ver se vocês marcaram adequadamente? Vamos lá. Letra B era correta. Por que a letra A não é correta? Porque fala sobre cooperação mundial exclusivamente. E nós vimos que existem organismos, tanto econômicos, culturais, políticos, que a gente vai ver na sequência os nomes. Mas já vamos afirmar que existem diversificações em todos os níveis dentro da ONU. Letra C, criada após a Primeira Guerra Mundial. O nome Organização das Nações Unidas é pós Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, entre uma e outra, nós vamos ter aquele nominho Liga das Nações, que não tem essa conotação mundial. E a última, relações econômicas, não. A gente percebeu que o viés principal da ONU é paz, mas dentro dessa paz nós temos vários níveis, que é o que demonstra o objetivo geral dela. Então, por isso, letra B. Então, vamos aos objetivos que hoje nós temos como principais da ONU. Então, além da paz mundial, obviamente, aparece a palavra segurança internacional, aparece a situação de estabelecimento de relações, principalmente amigáveis, que aparece como amistosas entre as nações, aparece as situações de ordem de resolver problemas econômicos, sociais, culturais, humanitários, verificar como é que as pessoas vivem, se elas estão tendo acesso à educação, saúde, tecnologia e principalmente uma questão de harmonização entre os povos, fazer com que haja então uma conversação, uma harmonização, principalmente porque pós Segunda Guerra Mundial a gente já percebe também essa conotação muito clara da mídia no seguinte aspecto: você conhece mais o mundo, você viaja mais pelo mundo, então em termos exponenciais cresce muito a situação de viagem pelo mundo. Então, quanto mais harmônico for o relacionamento, melhor. E isso que a ONU também objetiva. Dentro dessa situação, vamos agora observar os seguintes itens. A ONU tem o poder de discutir e tomar medidas necessárias em questões mundiais pela sociedade, como questão a paz mundial. Quais seriam elas? Então, especialmente, o que a gente poderia destacar como medidas que se fazem necessárias? Então, a gente observa que a ONU tem que observar as mudanças climáticas, fazer análise da situação, ver como é que a coisa está correndo, talvez até estudar, eles têm vários mecanismos de fazer ajudas, montante de operações em conjunto para estruturar possíveis alterações do funcionamento, no que a gente faz e atinge, de maneira geral, o tempo e, por consequência, o clima. Falar sobre desenvolvimento sustentável, que é um tema muito controverso, mas cada vez mais se verifica dentro da situação de que você continua usando, mas usando com sabedoria. Coisas ligadas à saúde, emergências de saúde. Veja que é uma situação que nós vivemos hoje, da pandemia, essa situação que estamos em um afastamento social. Então, como é que se chegou a essa situação? Quais são os dados? Então, a ONU ajuda muito. Produção de alimentos, a verificação de lugares que produzem mais, produzem menos. Vamos melhorar a tecnologia dos que têm mais dificuldade. A ONU também pode intervir nesse sentido. Na questão do desarmamento, a ONU tem como, através de missões, estabelecer controle sobre um determinado país que está se armando demais. Por que você está se armando demais? Existe esse poder de colaboração que faz com que a ONU possa perguntar. Direitos humanos, se as pessoas estão tendo um acesso a uma estrutura de vida com respeito, então ela também pode intervir. Questões ligadas a terrorismo, em que existem literalmente grupos dispersos pelo planeta, a ONU também pode marcar ações nesse sentido, tentando neutralizar esses grupos. E, por fim, estabelecer igualdade de gêneros dentro da situação, colocando que todos devem ter liberdade ao emprego, à moradia, independentemente do seu gênero. Então, essas são medidas que a gente percebe que estão dentro do objetivo da paz mundial e muitas vezes a gente não enxerga. Então, observe como é amplo o objetivo. Dentro disso, se estruturou algumas situações, como, por exemplo, os 17 mecanismos para atingir o desenvolvimento sustentável. Então, os países se reuniram, isso já desde o finalzinho da década de 60, e já estão pensando, primeiro num 8, agora já são em 17, de maneiras de viver da melhor forma possível no mundo. Então, como você atingiria um grau
bom de vida em seu país. Quando você não tem mais pobreza, quando você não tem mais pessoas passando fome, quando você tem a saúde e o bem-estar, quando você tem saúde ligada à educação com qualidade, você tem igualdade de gênero, você tem redução das desigualdades, equilíbrio, você tem uma sustentabilidade dentro das comunidades, dentro das cidades, consumo e produção responsável, sem exagero, situações que não agridem o meio ambiente, a preservação da vida na água, a questão da água potável, limpa, a questão da energia limpa e renovável, acessível, o trabalho decente com condições de hora, insalubridade, coisas do gênero, indústria, o trabalho da indústria, a motivação pelo trabalho, uma vida no planeta Terra no sentido geral, paz em termos mundiais e parcerias entre os países. Então, esta noção é literalmente o que se tem como objetivo principal da ONU, dentro do momento que a gente falou sobre paz mundial. Então, não é só a paz mundial, são vários assuntos que estão inseridos para se atingir aquela paz. Então, dentro dessa situação, a gente tem aqui uma foto que mostra direitinho a região lá em Washington, uma das sedes, porque nós temos outras, em que se coloca todas as bandeiras, vejam aqui em pé de igualdade, mostrando a situação de que nenhum país deve ter soberania sobre os outros. Então, é um ambiente de discussão. Esse ambiente de discussão, ele fala sobre esta igualdade. Logicamente, todo mundo falando ao mesmo tempo não dá. Então, nós temos que, primeiro, eles têm que assinar uma carta de boa-fé, são obrigados a assinar. Dentro dessa assinatura, logicamente, tem regrinhas, essas regrinhas devem ser seguidas, não dá para, entrei aqui, não vou fazer isso porque não gosto. Não, entrou, assinou, vai ter que se encaixar. E, logicamente, dentro deste encaixe, você tem que observar que você tem que seguir regras principais. Paz, segurança e justiça internacional. E, logicamente, ninguém está lá sem assinar a cartinha de funcionamento da ONU. Agora, vamos lá, eu quero que vocês estabeleçam aí com as próprias palavras um dos princípios da ONU e falem sobre essa influência no Brasil. Vamos lá?
Então vejam que nessa atividade, alunos, vocês devem, novamente, eu reitero, escrever com as próprias palavras. Não tem um objetivo só, viram que tem vários que a gente discutiu, mas a gente estabeleceu os principais ligados principalmente à entrada. Então eu escolhi a entrada. Vocês também podem pegar alguns daqueles 17 princípios, colocar e escrever alguma coisa que vocês achem que reflete diretamente no Brasil, como, por exemplo, uma questão ligada ao trabalho de maneira motivada, o que traria motivação ao trabalhador, por exemplo, horários flexíveis, melhoria de salário, enfim, o que o trabalhador deve lutar para a melhoria da sua qualidade de vida e de estímulo ao trabalho. Aqui eu destaquei alguns itens que são os principais ligados principalmente à entrada na ONU. Então, o princípio da igualdade é uma das coisas que a gente percebe que deve ser observada entre os membros da ONU. A obrigatoriedade do cumprimento da carta, que é a assinatura do contrato, digamos assim, de entrada à ONU. Os membros não devem ter conflitos internacionais oficiais, deve-se resolver essas situações oficialmente para que não se ameace a paz. Todos os membros devem seguir toda a legislação pertinente à ONU dentro da situação de vida humana e, logicamente, essas situações influenciam o Brasil. Como influenciam o Brasil? Porque nós temos regras e se por acaso tiver alguma situação inerente que nos prejudique em termos de saúde, em termos de educação, desenvolvimento sustentável, a gente pode, literalmente, entrar em contato com a ONU, tem o site das Nações Unidas, pesquisem. O site das Nações Unidas é muito completo, muito legal. E lá existem formas de você interagir com esses organismos e até perguntar o que pode, o que não pode, estabelecer conversas e protocolar reclamações. Entrem lá que vocês vão ver, ok? Na continuação, como é que se organiza? Porque, como eu disse, o mundo inteiro, se a gente observar o mundo inteiro, imaginar todo mundo levantando a mãozinha para falar, não vai dar certo. Então, existe uma organização. Essa organização prima em torno de uma coisa chamada Assembleia. O que é Assembleia? É um conjunto, uma instituição grande, uma construção grande. Naquela imagem anterior que mostravam todos sentadinhos, é a Assembleia. Nessa Assembleia você tem pessoas que são representantes dos países que estão ali para uma conversa. Essa conversa, logicamente, organizada, dentro do respeito da organização pertinente ao ser humano educadinho. Entre essas situações, logicamente, nós temos que ter um que é o mais elevado grau. Se a gente fizer uma comparação, é como se eu estivesse falando do presidente da República aqui no Brasil. Então, quem que é o presidente da ONU? Não existe o presidente em si como uma figura ícone. Existe o nome presidente que organiza a ONU, ele é eleito, vai havendo um rodízio entre países, mas ele é fundamentado pela estrutura chamada Conselho de Segurança, que você já deve ter escutado bastante na televisão. Esse Conselho de Segurança, ele tem a composição de 15 membros e foram exatamente os 15, principalmente estes 5 aqui, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China e França, que estruturaram a primeira composição da ONU. É como se eles tivessem dado o start. Então, eles ficaram com a situação de, digamos, privilégio de ser o chamado voto Minerva. Eles é que têm o direito de negar ou não determinadas situações. E eles são os únicos países que não rodam, porque como são muitos países, como eu falei para vocês, não dá para todo mundo levantar a mãozinha. Então, existe um rodízio para votar as coisas, mas eles nunca rodam. Eles sempre estão em todos os momentos. Por isso, nós dizemos que na ONU nós temos membros fixos e temos membros temporários, que vão rodando no quesito votação. Dentro disso, nós vamos ter essa estruturação do Conselho hoje. Então, nós vamos ter os países, membros, os em rosinha são os membros permanentes, aqueles que nunca mudam. Nós temos representantes do continente africano, representantes da América Latina, representantes da Ásia, representantes da Europa Central e do leste europeu. Veja que temos todas as
esferas mundiais representadas. Mas lembre que nós temos aqueles fixos e os outros dentro do cenário, por exemplo, da Ásia. Temos que imaginar todos os países da Ásia, menos a Rússia, que fazem parte, que vão rodar nessa única cadeirinha aqui, ok? Na situação do Conselho de Segurança, obviamente, o que ele faz? Ele faz uma organização dentro de um conselho econômico e social. Ele vai fazer a votação, veja que é grande, ó. Essa aqui é a principal sala de assembleia da ONU. Tirei esta foto até para vocês terem uma noção. Olha a quantidade de pessoas sentadas. Ali, eles vão estabelecer diferentes níveis de conversa entre eles, entre a assembleia toda. Eles fazem uma organização, a chamada pauta. Pauta é uma organização da reunião do dia. Eles pedem a palavra, aí alguém sobe ao palanque, profetiza, fala a respeito de um determinado assunto, de um determinado problema, aí levanta discussões e a coisa vai rodando assim. Então muitas vezes demora, porque imagine todo mundo escrevendo, falando a respeito. O Conselho de Tutela, ele vai ser essa situação, então, das atividades que se estabelecem por uma necessidade emergencial. No que diz respeito a hoje em dia, ele está em funcionamento. Outra situação que nós vamos ter é a organização de justiça, que organiza situações ligadas a crimes graves, ligados a, por exemplo, perseguições militares ou guerras internas. Eles também fazem essa organização. E, logicamente, um secretariado, que ele vai fazer estudos, fazer a parte escrita, para que se organize todos os demais organismos dentro da ONU. A atualidade da ONU, como é que ela está funcionando? Ela está funcionando hoje com esses 51, ela já foi com 51 membros originalmente, hoje ela tem 193, quase majoritariamente o planeta todo. Todos são voluntários. Vejam que nessa situação de voluntariado até a administração de dinheiro, os países dão voluntariamente. Como é que se faz um equilíbrio dessa emissão de dinheiro para a ONU? De acordo com o PIB. Então, se faz um percentual em cima do PIB do país de quanto efetivamente ele pode contribuir. E, logicamente, fica aberto a todas as situações ligadas à paz. Agora vamos fazer esse exercício aí, pessoal, falando sobre a situação da ONU. Na sequência, a gente volta e explica direitinho aí. Façam lá.
Então vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês colocaram verdadeiro ou falso. Na primeira, sim, a organização do Conselho de Segurança é o órgão responsável. É aquele que a gente pode fazer um paralelo com o título de presidente, lembra que nós falamos? Letra B, os países definem políticas e ações a serem tomadas? Sim, eles em conjunto na ONU discutem e definem quais são as medidas a serem tomadas dependendo da situação. A admissão como membro das Nações Unidas fica restrita? Não, não é porque um país é influente que ele tem, ou um estado, ele tem um acesso mais ou menos. Não, todos têm o mesmo acesso, ok? Letra A, repetiu A, mas é letra D aqui. Atualmente a ONU é composta por 19 membros? Não, nós estamos com um atual contingente de 193 membros participando ativamente dentro da ONU. Na continuação, um dos organismos, nós temos vários organismos mundiais, a gente já viu inclusive mais alguns em algumas aulas anteriores, mas aqui nós vamos destacar dentro do cenário mundial, o que muitas vezes movimenta toda a máquina mundial, logicamente é o setor econômico. Então a influência que se tem em cima desse organismo financeiro, Banco Mundial. Ele é um organismo principalmente observador, ele tem uma situação de estar sediado em Washington, então logicamente uma influência bem grande dos Estados Unidos nele, não deveria ser, mas muitas vezes acontece, e ele é conhecido internacionalmente como Banco Mundial, mas muitas vezes aparece na mídia como Banco de Desenvolvimento no Mundo. Então, às vezes, alguém fala na televisão assim, o Banco de Desenvolvimento no Mundo, se diz, meu Deus, mas qual é este banco? É o Banco Mundial. Ele tem, então, uma quantidade de reserva monetária que serve para movimentar o planeta no que diz respeito à economia global. Dentro disso, qual é o objetivo principal dele? Aqui são os prédios pertencentes ao Banco Mundial. Ele tem como objetivo erradicar a pobreza, lembra da estruturação da ONU, dos pilares, e construir uma questão compartilhada, então, o mais igualmente distribuído possível. Ter essa igualdade absoluta é muito difícil, mas o que se percebe é que o Banco Mundial quer o menor nível de desigualdade possível. Por isso, ele se dividiu em setores, principalmente o banco ligado à parte de reconstrução, objetivando o empréstimo a juros adequados ao país para financiar e organizar reconstruções ou até construções de melhorias necessárias, e uma associação internacional ao desenvolvimento, em que um país resolve pedir reservas monetárias para melhorar a sua educação, melhorar a estrutura de fomento e melhoria educacional dentro do país. Dentro dessa situação, a gente vem com o histórico, veja que ele é bem antiguinho. Desde 1944 já existe aquele símbolozinho que é do Banco Mundial, que foi feito na cidade de Bretton Woods, uma cidade em que deu o próprio nome à conferência. Dentro dessa situação, a gente percebe que o Banco Mundial ele tem subordinados. O primeiro subordinado que a gente vê, além do BIRD, é o FMI. O FMI tem uma característica mais ampla. O BIRD, como a gente viu no slide anterior, é mais ligado à reconstrução. O FMI é a dinheiro. Dinheiro no sentido literal, não existe especialmente o vínculo de reconstrução. Pode ser outros objetivos. E isto tinha um nome diferente antes. Ele tinha o nome de GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então, antes da existência do FMI e do BIRD, nós tínhamos esse acordo em que se estabeleciam regras para comercialização e empréstimos de bancos mundiais. Como agora tem o Banco Mundial, vai termos o FMI e o BIRD, não há necessidade mais da existência do GATT, então ele acabou. A presidência é volúvel, ela fica se dividindo entre Estados Unidos e Europa. E, obviamente, hoje ampliou-se mais e está ajudando também grupos ambientais e organizações não governamentais. Hoje em dia, temos situação ligada a desenvolvimento, serviços, proteção do meio ambiente, infraestrutura ligada a rodovias, urbanização, projetos. Então, ampliou-se muito a intensa participação do Banco Mundial em termos de mundo.
Agora aí, gente, marque a alternativa correta sobre algumas questões ligadas ao Banco Mundial. Voltamos já e já fazemos a resposta.
Vamos lá, galera, ver se vocês marcaram a alternativa correta. Sim, atualmente tenta um papel de governança para combater vários níveis de corrupção, desenvolvimento, principalmente em instituições jurídicas. Não se envolve em proteção ambiental? Não, a gente viu que ele se envolve de maneira bem expressiva nesse quesito. Também não se desenvolve em questões com pouca influência na saúde? Não, a ONU tem esse papel de grande influência. E a missão do banco é somente alertar ou alcançar a prosperidade compartilhada entre os países membros? Não, o objetivo é muito mais amplo. O objetivo é estabelecer a construção e a igualdade mundial, não só dos seus países membros, ok? Então, letra A. Logicamente, FMI, símbolozinho do FMI, vai nascer junto com o Banco Mundial. Tem 29 países homologados e contribuindo já a partir de 1966. Já falamos que essa colaboração é de acordo com o PIB, Produto Interno Bruto, e tem como objetivo básico zelar pela estrutura monetária, ajudar literalmente em situações ligadas a prejuízo financeiro aos países a estabelecerem uma relação de igualdade com os outros. Dentro dessa situação, eles têm até um dinheiro próprio. Esse dinheiro próprio é o 10, que é um dinheiro que ele faz um papel de balanceamento entre as moedas. E cada um vai ter uma cota, cada país que pertence ao FMI vai ter uma cota. E essa cota é estabelecida também pelos seus indicadores econômicos. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, PIB, PNB, vai ser feita uma média e vai se estabelecer esse valor a qual o país tem direito à instituição. Na América, a gente percebe que muitos países fazem uso de dinheiro do FMI, mas novamente vamos reiterar que ele não é um banco qualquer, ele é um banco que se ajusta à realidade do país, por isso que aparece a palavra flexível aqui. Então significa que quando ele empresta dinheiro, não é como você emprestar dinheiro de um banco qualquer, que você chega lá, é juros igual para todo mundo. Não, o FMI ele faz um direcionamento de acordo com a necessidade e a carência daquele país. Então, ele é um banco especial. Desta forma, na atual conjuntura que vivemos, em detrimento do coronavírus, nós estamos tendo uma rede grande bancada pelo FMI que faz com que haja uma ajuda monetária no seguinte aspecto, a estabelecer o alcance da melhoria da qualidade de saúde dessas pessoas para buscar então os recursos internacionais. Fechando a nossa aulinha, o que nós vimos hoje? A gente deu uma noção básica do objetivo da ONU, do conceito, falamos um pouquinho de Banco Mundial e fechamos com o FMI para que vocês entendam mais ou menos como é que circula essa situação monetária pelo mundo. Espero ter atingido o objetivo, nos encontramos em outro momento, até mais.